Boa noite, galera, ligado aqui no canal Expresso. O Vasco venceu o Fortaleza por 2-0 no Castelão, resultado importantíssimo, muito importante para a tabela, muito importante para o que o Vasco vai almejar daqui até o final do campeonato, 28ª rodada, 2-0 Vasco, 36 pontos, nona colocação, e o Vasco agora vislumbrando coisas melhores no campeonato e deixando definitivamente, diria eu, afirmo aqui, o rebaixamento para trás. Esse ano o Vasco não cai, graças a Deus. O Vasco agora vivendo uma recuperação judicial para melhorar a estrutura financeira do clube, o Vasco no campo dando resultado. Vou falar do jogo, vou falar de tudo que o Vasco vem vivendo nesse momento positivo, agradando a torcida. Depois que você se inscrever, deixar o like e compartilhar, dizendo que o conteúdo do Expresso, aquele que fala a verdade, sem rabo preso, já está no ar. Então, galera, o Vasco hoje fez uma partida... Não foi uma partida muito boa do Vasco, mas foi uma partida que o Vasco soube jogar. O Fortaleza desesperado, querendo ali somar o máximo número de pontos possíveis para sair da 18ª colocação. Uma classificação muito incômoda para a equipe cearense, porque 24 pontos com 27 rodadas é praticamente aí definir o rebaixamento, briga pelo rebaixamento, porque é isso que o Fortaleza vai brigar pelo campeonato, no campeonato, contra o rebaixamento. E a derrota hoje para o Vasco fez o Fortaleza ir para cima. O jogo contra o Vasco hoje fez o Fortaleza ir para cima para conquistar o resultado, promoção dos ingressos, torcida não foi em peso, não foi, o Castelão não estava lotado, a torcida não comprou a ideia do ingresso barato para encher o Castelão, muitos problemas o Fortaleza vivendo, e o Fortaleza, óbvio, que ia ser o time que ia partir para cima, o Vasco ia tentar explorar esses essa volúpia ofensiva do Fortaleza. Só que o Vasco entrou muito moroso, esperando demais o Fortaleza. O Vasco teve o Tietê na lateral direita, já que o Paulo Henrique foi definitivamente descartado do jogo por ter jogado os 90 minutos do jogo da seleção, e o Puma chegou de viagem às 6 horas da noite em Fortaleza, ainda com um fuso horário meio trocado. Então o Tietê foi o natural aí, titular da lateral direita. E o Vasco no primeiro tempo, para se complicar mais ainda, tem o Hugo Moura expulso num lance que, cara, o Hugo Moura foi imprudente, vamos dizer assim, dá margem realmente para uma expulsão, porque ele vem por cima da bola. A gente pode discutir critérios, pode discutir o que os árbitros de um jogo faz, o outro não faz, porque o Vasco contra o Bahia teve dois lances muito piores que esses, ninguém foi expulso. E contra o Vasco, claro, no jogo contra o Fortaleza no Castelão, o árbitro Wilton Pereira Sampaio foi lá, olhou o VAR, que acionou ele, e expulsou, porque ele veio por cima da bola, na parte de trás do jogador do Fortaleza, com a perna presa no chão. Uma jogada que não foi muito intensa, mas foi temerária, claro que foi. Se vir por cima da bola nunca é o ideal, e ele é expulso no primeiro tempo, ali aos 35 minutos do primeiro tempo. O Vasco fica com um jogador a menos desde o primeiro tempo. Um jogo que parecia que o Vasco ia sofrer, ia ficar nas cordas o tempo todo, segurando o resultado de 0-0, e o Ryan, que é uma luz, cara, esse moleque, para não dizer o contrário, assim, para não dizer luz, raio, que é conhecido como raio. O Ryan, num lance individual, unicamente individual, numa bola dividida no meio campo, ganha do Kusevich na corrida e solta a bomba de pé esquerdo, fazendo 1-0 Vasco, um resultado ali no primeiro tempo, para aquele momento muito improvável, já que o Fortaleza tinha um jogador a mais. E o Vasco, com esse 1-0, soube se trancar. E no segundo tempo sofreu o segundo tempo inteiro, e o Léo Jardim, mais uma vez, mostrando porque que é um dos melhores goleiros do Brasil e que merece uma oportunidade na seleção, defendeu demais. Se não fosse o Léo Jardim hoje, o Vasco não sairia com a vitória. Não tenho o menor problema de falar isso. O melhor jogador do Vasco hoje, disparado, foi o Léo Jardim. Mas o Vasco soube sofrer, que é uma frase pronta, meio chata, meio feia de se falar. O Vasco soube sofrer porque chamou, claro, com um jogador a menos, o Fortaleza para cima, mas de uma forma linha muito baixa. O Vasco dava muito espaço para o Fortaleza cruzar a bola, chegar na entrada da área tocando, tabelando, e correu muito risco. O Vasco não foi bem na defesa hoje, definitivamente. Tirando o Léo Jardim, o Vasco definitivamente hoje não foi bem na defesa. E o Léo Jardim hoje brilha, as coisas começam a dar certo para o Vasco, porque em outras oportunidades o Vasco poderia botar 3 bolas na trave, ter 50 finalizações, com 80% de posse de bola e perder o jogo ou empatar. E hoje o Vasco fez tudo o contrário. O Vasco teve menos posse, o Vasco teve menos finalização. O Vasco sofreu demais no segundo tempo, não conseguiu ter saída e venceu por 2-0. E o segundo gol do Vasco sai das substituições corretas hoje, feitas pelo técnico Fernando Diniz, porque já na escalação ele acerta, na minha opinião, tirando o Verratti, botando o Ryan mais centralizado e o Andrés Gomes pela ponta direita.
E o Vasco no segundo tempo faz as alterações para ganhar fôlego. Porque o time correu demais atrás do Fortaleza no segundo tempo. E no Vasco entram o menino Matheus França, entra o Puma Rodrigues e entra o David, que deram uma outra cara, uma outra movimentação pro Vasco em relação a fôlego, principalmente. E o Vasco consegue fazer o segundo gol num contra-ataque puxado pelo Matheus França, que toca pro Ryan, se eu não me engano, ou o Puma Rodrigues na ponta direita, que cruza, o goleiro chega, muito parecido com aquele gol contra o Santos, que o Coutinho faz, o terceiro, se eu não me engano, e o goleiro sai atabalhoado, e o Vasco, a bola cai no pé do David, que acerta o único canto possível do gol, o único cantinho possível do gol, o David fazendo 2-0 o Vasco, o resultado ali aos 35, 36 do segundo tempo, já definindo o resultado, porque o Fortaleza tentava e não conseguia alcançar as redes, e o Vasco faz 2-0 no Fortaleza. Depois que faz 2-0, o Vasco consegue controlar o jogo, o Fortaleza se desespera, os jogadores do Fortaleza começam a perder a cabeça. Claro, é justificável, mas não se pode ter esse tipo de atitude. Futebol profissional, os caras só porque estão na zona de rebaixamento começaram a partir para agressão. O Vasco não podia driblar mais, o Vasco não podia pisar na bola, tocar com calma, que os caras já achavam que era provocação. E isso é normal numa equipe que está passando pela situação que o Fortaleza está passando. Eu nem entro muito nessa questão. Minha preocupação é quem foi expulso depois do final do jogo do Vasco, porque subiu uns cartõezinhos vermelhos ali que eu não consegui identificar muito bem. Pelo GE aqui eu não consegui ver se realmente foi confirmado pro Vitor Luiz ou pro Ryan algum cartão vermelho, porque eles estavam envolvidos na confusão. Então, galera, resumo do jogo: o Vasco vence por 2-0. Um jogo que o Fortaleza, óbvio, tinha que partir para cima, porque o Fortaleza que está na zona de rebaixamento, Fortaleza que precisa somar ponto, era o Fortaleza que estava jogando em casa. Por mais que o Vasco tivesse tenha uma melhor equipe, por mais que o Vasco estivesse acima do Fortaleza na tabela, por mais que o Vasco precisasse provar para a torcida que tinha que ter uma sequência melhor como teve agora, para conseguir almejar coisas melhores no campeonato. Então o Vasco faz 2-0 jogando um futebol muito simples, não jogou nada demais, sofreu quando tinha que sofrer. Léo Jardim fechou o gol, foi o melhor jogador do Vasco, disparado, e o Vasco faz 2-0 com o Ryan e com o David, merecido, porque futebol é bola na rede e quem chega à conclusão finaliza bem, vence as partidas independente do domínio do jogo. Então o Vasco faz 2-0 com um jogador a menos. Fortaleza, que é problema deles lá, com um a mais desde os 35 minutos do primeiro tempo, não conseguir vencer, problema deles. O Vasco já esteve, como eu falei, outras oportunidades, domínio de jogo, finalização, bola na trave e não ganhou. Então acontece, futebol é gol, é efetividade. O Vasco tem sido muito efetivo e o principal que eu gostei hoje, não tomou gol, porque o Vasco toma muito gol e hoje o Vasco não tomou gol mesmo com um jogador a menos. Não sei se foi obra do acaso, mas o nosso goleiro fechou o gol. E se não fosse o Léo Jardim inspirado hoje, talvez o Vasco não vencesse. Vou partir aqui para as notas individuais. Léo Jardim, nota 10. Se não fosse ele, o Vasco não venceria, afirmo categoricamente. Tietchan na lateral direita, defensivo, não foi pro ataque. Conseguiu ali proteger bem aquele lado, nota 8 para o Tietchan. Carlos Cuesta, firme, seguro, mas como a defesa inteira deu muito espaço, nota 7. Deu muito espaço, principalmente no segundo tempo. O Robert Renan também, junto com a defesa inteira, deu espaço. Não gostei do posicionamento da defesa, teve mais sorte que juízo. Robert Renan, vou dar uma nota 7 também, só porque venceu o jogo. O Lucas Piton, um guerreiro. Defensivamente a gente sabe das deficiências dele, saiu com cãibra, nota 7,5 para o Piton. O Hugo Moura expulso infantilmente, não pode dar aquela brecha ali com o VAR em campo, chegar por cima da bola por trás do jogador, nota 0 para o Hugo Moura, poderia ter comprometido a vitória do Vasco. Barros, um guerreiro, sempre mostra muita disposição, muita garra, hoje mais uma vez ajudou muito dentro da área, defensivamente, protegendo ali a cabeça da área também, nota 8 para o Barros. Felipe Coutinho não esteve tão bem, não foi das suas partidas mais inspiradas, nota 6,5. O Andrés Gomes, no primeiro tempo, o melhor jogador do Vasco, que achou mais jogadas pela ponta direita, substituído, cansado também no segundo tempo, nota 7,5 para o Andrés Gomes. O Ryan, autor do primeiro gol, um fenômeno da natureza. Acho que eu não vi jogador, desde o Ronaldo Fenômeno, eu não vejo um jogador atacante com tanta velocidade, tanta explosão assim para ganhar da zaga, na força, do jeito que dá, e chegar chutando forte como o Ryan eu vejo hoje. Não estou comparando, claro, mas me lembra muito a força, principalmente, que o Ronaldo Fenômeno tinha. Ryan, vou dar uma nota 9. Achou um gol pro Vasco no primeiro tempo. Nuno Moreira, mais um toque de qualidade. Hoje ele correu mais do que ele costuma correr. Parecia meio com a perna meio presa, mas não é o forte dele também, velocidade. Mas tecnicamente sempre ajuda, nota 7,5 pro Nuno Moreira. Os que entraram:
O Matheus Carvalho entrou no final da partida, vai ficar sem nota, entrou muito no finalzinho. O Matheus França achou ali a jogada do segundo gol do Vasco, nota 8. O David fez o gol da vitória definitiva, nota 8,5. Mas quem que entrou aqui? E o Vitor Luiz ajudou mais na marcação ali, principalmente em cima do Pikachu também, que entrou fresquinho. Então o Vitor Luiz eu vou dar uma nota 8. Ajudou bem na marcação, bem mesmo, ajudou bastante. Puma Rodrigues, que entrou no segundo tempo também. Vou dar uma nota 8, porque ajudou na marcação, ainda avançou na velocidade ali para achar o meio da área ali para o David fazer o segundo gol do Vasco. O Vasco hoje faz uma partida que não foi das melhores, mas foi uma partida que o Vasco se entregou. O Vasco correu riscos, o Vasco deu muito espaço, mas o nosso goleiro é um goleiro fenomenal e que já merece uma oportunidade na seleção. Os próximos amistosos aí, se a Ancelotti tem que chamar o Léo Jardim, senão vai ser injusto. O Fernando Diniz hoje vai dar uma nota 8. Ele escalou o time que toda a torcida queria. Poupou o Puma Rodrigues por motivos de cansaço, tirou o Verratti para o time ter mais movimentação. Hoje, jogando fora de casa, o Vasco precisava ter mais movimentação e foi assim que o Vasco achou a vitória. Futebol, galera, às vezes parece muito complexo, mas é simples. Se você fizer de acordo com o adversário, o simples, o básico, botar jogadores de velocidade quando você é atacado, para você atacar as costas, a tendência de você vencer é enorme. O Vasco hoje não foi tão seguro na defesa, mais o Léo Jardim que garantiu. Mas o Vasco conseguiu achar os gols na velocidade de contra-ataque. E isso no futebol hoje define resultados, define campeonatos. Então o Vasco hoje está de parabéns pela estratégia. O Verratti vai ser importante em outros jogos, ainda assim vai ser muito importante para o Vasco daqui para frente. Não vou descartar. Matheus França, que entrou bem. Vitor Luiz entrou bem na marcação. O Puma Rodrigues, mesmo vindo de viagem longa da Malásia, ele conseguiu ir bem também hoje. O Matheus Cocão entrou para marcar. E o David, autor do gol. Então o Vasco hoje fez, mesmo com seus reservas, uma partida consistente, mesmo tendo muitas falhas ainda defensivas de espaço, de preenchimento, de atacar o adversário para não deixar o adversário se posicionar no nosso campo de defesa. O Vasco não soube se posicionar corretamente. A transmissão disse isso, mas o Vasco conseguiu achar na velocidade os gols e vencer a partida, porque o Fortaleza é uma equipe muito vulnerável emocionalmente. Eu acho que tecnicamente a equipe do Ceará é uma equipe boa, mas só que está com o emocional abalado. A equipe do Palermo não conseguiu se achar em campo hoje, perdeu muitos gols, e futebol é bola na rede. Então é isso, galera, valeu. O Vasco voltando na campo agora contra o Fluminense, 7h30 segunda-feira. Jogo para o Vasco eliminar esse trauma de não vencer clássicos e vencer definitivamente clássicos. Eliminou o Botafogo na Copa do Brasil sem vencer, venceu nos pênaltis. Tem que começar a vencer clássico, porque daqui a pouco tem a semifinal da Copa do Brasil contra o mesmo Fluminense, e o Vasco não pode se dar o luxo de esperar 2 empates para ir para os pênaltis de novo. Tem que vencer o Fluminense e se classificar dentro de campo. Então, Vasco e Fluminense, mando do Vasco, Maracanã, 7h30 da noite, segunda-feira. Vasco com Paulo Henrique, Vasco com... Não sei se o Verratti vai entrar como titular, talvez seja um jogo mais pro Vasco ter mobilidade no ataque. Eu acho que o Verratti vai ser sempre uma opção boa de reserva. Hoje não entrou pelo simples fato do Vasco ter um jogador a menos. Então, Vasco e Fluminense, segunda-feira, 7h30 da noite, Maracanã. Vasco tem que voltar a vencer clássico. Esse estigma de não vencer clássico não combina com a história do Vasco. É isso, galera. Valeu. Saudações vascaínas sempre. Fui.